foi legal, mas a inovação, a gente não conseguia enxergar onde... Eu não conseguia enxergar, e eu acho que eles mesmos não estavam vendo onde seria dentro dessa cadeia de valor que eles conheciam muito bem, tá, do problema. Então, só para passar para os outros grupos também como é que foi o nosso processo, acho que isso é legal. E aí, a minha impressão foi, cara, vocês não são funcionário de uma empresa. Nós temos que pensar com outro mindset, outra mentalidade. Vocês têm que criar alguma coisa, entender o problema de modo universal e achar onde estava a inovação. Eu estou provocando eles desde do momento que a gente começou a se ver. Né? Falou, olha, eu não sei se eu compraria a ideia se vocês vão participar na cadeia de valor aí como mais um no meio de tanta gente. Né? Fica difícil vocês concorrerem e tal. E aí a ideia surgiu um pouquinho aqui acho que falta muito ainda para a gente aprimorar aqui. Eu estou defendendo e criticando ao mesmo tempo, estou meio assim, junto com eles, porque a ideia é deles, não tem nada a ver comigo. Né? Mas um ponto que eu critiquei, eu acho que esse que é a questão, é assim, lembrem lá atrás que a ideia era oferecer um sistema solar, a energia renovável, para público de baixa renda. Né? Agora, se você depender da cadeia clássica de financiamento, quer dizer, depender dos bancos, ou fazer fila para botar um crediário para mais uma pessoa de baixa renda, não, nós temos que sair lá na comunidade, entender como é que as coisas funcionam, se ele vai te oferecer um espaço, tá? Então, ter independência, crowdfunding, quer dizer, as pessoas podem trabalhar de maneira independente, sem depender do sistema clássico de financeiro. E aí, como é que você inova? Tá? Onde é que você busca esse financiamento? Então, essa foi a minha provocação com eles, para eles saírem dessa maneira de pensar só no sistema atual, olhar para o mundo. Nós achamos uma startup fora do Brasil, que trabalha com crédito de carbono, então foi uma linha legal, venderam crédito de carbono para a China, por exemplo, que precisa realmente regulamentar, né, ser corretamente todo esquema de regulamentação ambiental, né, então eles querem comprar crédito de carbono, as empresas que emitem muito, e por outro lado, as comunidades carentes, elas podem ser uma fonte de renda. Nós podemos manter a floresta amazônica de pé se a gente tiver uma forma diferente de financiar. Então, foi nesse ponto que eu comentei, e aí eles pegaram a ideia e estão tentando elaborar em cima, e aí foi mais ou menos a nossa interação. Ainda falta muita coisa aqui, tá? Para mim, tem outras coisas que eu gostaria de contribuir mais adiante, mas foi mais ou menos isso que eu queria compartilhar com os outros grupos, essa experiência. Obrigado. Letícia e Faimson querem comentar alguma coisa ou estão contemplados? Eu estou contemplada, gente. Gostei muito, adorei a ideia tanto dessa questão do financiamento, né, de dividir em etapas, e também a questão do blockchain, né, de uma maneira de remunerar as pessoas. Então, acho que está bem encaminhado. Obrigado, professora. Vamos chamar o segundo grupo, então? O próximo grupo é saúde mental. Faimson não falou. Ele disse que não queria falar. Não, tô contemplado já. Obrigado novamente. Enquanto outro grupo está trocando aí o slide... Marcelo. Ô, professor, tinha que honrar você, né, como professor, período passado. Aprendi legal, tudo com o senhor. Gente, fui conhecer o Marcelo hoje, hein? Olha só que coisa. Ele ficou isso, nem parece que me deu aula, não. Olha só. A vergonha. Vamos lá para o próximo. Enquanto o próximo grupo coloca aí a tela, depois aquele textinho da proposta única de valor, ela já começou bem, na minha opinião. Tem algumas coisinhas para ajustar ainda, mas vocês lembrem que toda semana vocês revejam aquela proposta única de valor, porque como a ideia de vocês vai mudando, ela não está congelada, não. Aquilo foi um pontapé inicial, tá? Espero para todo mundo. Era um pontapé inicial. Toda semana vocês têm que retomá-la e falar, é isso mesmo que a gente está querendo? É essa mesma coisa que a gente está propondo? Sempre vocês vão revendo. Beleza, vamos lá. Oi, gente. Eu sou a Lara, vou apresentar hoje para vocês pelo grupo de saúde mental, né? Depois de pensar no nosso tema e conversar um pouco tanto com o nosso público quanto com a Miriam, a gente pensou em um nome e refinou um pouquinho as nossas ideias. O nome que a gente escolheu foi Ígia. Ígia é uma deusa da mitologia grega que representa a saúde. Junto ao nome, a gente juntou as imagens, então, do cálice,
que simboliza a cura. Você pode passar o slide, Rafael? Aí. Então, o cálice, que simboliza a cura, e a serpente, que está relacionada a poder, inteligência, sabedoria e ciência. E a cobra ali, ela se transforma em uma fita para remeter à fita verde da saúde mental. Pode passar. Aqui a gente tem algumas aplicações da logo em fundo escuro e em fundo claro. Então, algumas variações aí. Pode passar. E nossa proposta de valor, então, é criar uma plataforma que tenha informações e acesso a várias possibilidades de atividades em grupo e tratamentos gratuitos ou de preço muito baixo para estudantes universitários. Pode passar. Os valores que a gente pensou foram de praticidade, inclusão, melhoria de qualidade de vida e acesso à informação. Praticidade para que os estudantes consigam entrar em contato e conseguir chegar a essa ajuda com mais facilidade. Inclusão de modo que seja contemple eles nesse momento que a gente imagina, né? Universitários não vão ter muito dinheiro nesse momento para investir nisso, então poder incluir essas pessoas de menor renda. Melhoria de qualidade de vida no geral, porque a gente imagina que dando acesso à informação, que é o seguinte ponto, e trazendo, então, as pessoas para dentro desses grupos que façam essas interações, ou para esse tratamento, que elas consigam melhorar, não só nesse momento, mas levar isso para o resto da vida também. Pode passar. Aí a gente utilizou a análise SWOT, então, para definir os nossos pontos fortes e fracos, e as nossas oportunidades e ameaças. Pode passar. O que a gente pensou de pontos fortes são que, devido ao foco nos estudantes, é possível a gente atender melhor a demanda desse nicho com soluções compatíveis às necessidades dos usuários. Facilita também o acesso dos estudantes ao tratamento, devido à ligação com a universidade, né? Isso fica mais evidente pelas entrevistas e formulários realizados na Quest 2, então, onde vemos os problemas que foram levados em consideração para a criação do problema na Quest 3. Os pontos fracos, acho que eu me confundi também. Os pontos fracos são que, pode passar isso, são que, por ser muito específico ao nicho, temos dificuldade de expandi-lo e que existe a necessidade de atualização e verificação constante das informações, tanto dos profissionais quanto do que dos grupos está realmente acontecendo, dessas atividades. Pode passar. A oportunidade que a gente viu foi a criação de um suporte para o universitário com o intuito de orientar, né, sobre a saúde mental, facilitando o acesso à informação sobre distúrbios psicológicos e as suas consequências, bem como permitindo a conexão do usuário com um profissional da área ou com grupos de atividades na faculdade ou fora dela. Pode passar. E, honestamente, as ameaças a gente tem um pouquinho de dificuldade de encontrar o que a gente poderia utilizar. Mas as ameaças que a gente viu, então, foram o apego das pessoas, as gambiarras que elas já têm, e que talvez com a saúde mental ainda sendo um tabu, esse tratamento ainda sendo um tabu, que as pessoas tenham resistência a utilizar esse serviço. Pode passar? Aqui, então, a gente tem a demonstração da análise, expondo os fatores positivos e negativos, e os fatores internos e externos. E é isso. Opa, vamos abrir a participação dos colegas. 5 minutos aí, gente. Algum aluno que queira participar, comentar? Algum colega querendo fazer alguma consideração? Vou passar, então, aos professores. Vou começar por quem? Quem se inscreve aí primeiro, os professores? Letícia, algo a acrescentar? Ei, gente, adorei o nome, já temos até uma marca ali, né?
Acho que vocês fizeram uma retomada muito boa. E eu acho que agora, na apresentação de hoje, vocês já demonstraram uma clareza maior do encaminhamento que vocês pretendem, né? Porque a gente ficava naquela discussão de qual seria o enfoque, né? De saber que tem o problema, de encaminhar para um serviço, do que seria a questão. Até anotei aqui, né? A questão da plataforma com informações, com serviços, produtos, coisas que são gratuitas. Me lembrou até aquele projeto do Libras, do HCD, Lara, que você conhece. Ah, sim, aham. Que são coisas assim, são coisas que existem, mas está tudo espalhado, as pessoas não conhecem, mesmo quem se interessa por determinado assunto, às vezes não encontra determinadas informações, ou legislações, ou coisas assim, já com uma curadoria bem feita, né, para não ficar também pesquisando coisas que às vezes pode assustar, principalmente se tratando de saúde mental. Então, eu achei isso já uma coisa bem legal. Dos valores também, né, dessa questão de inclusão, de melhoria da qualidade de vida. Achei que vocês, da semana passada para cá, vocês conseguiram uma clareza a respeito de vários aspectos. E aí a minha pergunta é o seguinte: enquanto proposta única de valor, o que vocês estão considerando? O que seria de diferente? Seria a questão de agregar num lugar só? Então, porque eu acho que seria interessante a gente colocar num lugar só, então, o fator das informações e da pessoa conseguir entrar em contato num lugar só, porque eu sinto que, novamente, que nem você falou, tá tudo muito esparso, né? Então, eu acho que a nossa proposta é que seja isso, tipo, incluir tudo em um lugar só, que a pessoa tenha essa praticidade e facilidade de começar a sair dessa, sei lá, desse lugar que ela tá parada ali, sabe? Sim, mas a questão da inclusão. Aí eu acho que a inclusão tá mais para parte de das pessoas não terem muita grana, então, tipo, da gente tá trazendo essa parte mais gratuita ou de muita baixa, muito preço muito baixo. A Miriam até deu uma ideia, mas que eu não sei muito bem como funcionaria, acho que a gente vai ter que matutar um pouquinho ainda, que é de talvez fazer uma troca, do tipo assim, talvez um estudante fazer algum trabalhinho, alguma coisa assim, e não ter que realmente pagar por esse serviço em dinheiro, e sim nessa troca, assim, mas aí eu acho que a gente vai ter que pensar um pouco ainda. Legal. O que eu posso contribuir também com o outro, né, nessa rede aí. Isso. Aham. Bacana. Parabéns, gente. Obrigada. Você levantou a mão. André quer fazer alguma colocação? Não, ela já falou. Mais algum outro colega que queira fazer uma colocação? Eu gostei da apresentação também. A logo arrasou ali, em todos os detalhes. Gostei que vocês utilizaram a ferramenta SWOT para orientar essa quest de vocês. Eu queria saber se vocês definiram essas propostas únicas de valor a partir de dados que vocês coletaram. Se vocês captaram essas necessidades diante, né, das pessoas que vocês entrevistaram, dos dados que vocês coletaram. Então, eu acho que a maior parte dos dados que a gente teve foi do Forms que a gente fez no início e as entrevistas que a gente fez mais pessoal. E uma coisa que a gente viu nos dados do Forms é que tinha muita gente que falava, tipo assim, eu não quero, ou eu, tipo, tenho vergonha de chegar e falar para uma pessoa que eu não tenho esse dinheiro nesse momento para investir nisso e tal. Então, eu acho que a gente tendo um lugar que, tipo assim, a pessoa não precisa falar, eu não tenho dinheiro para isso, tipo assim, as coisas já vão ser gratuitas ou já vão ser num preço mais baixo, eu acho que foi mais ou menos nisso ali que a gente pegou isso, que teria que ser voltado para essa parte de ser mais gratuito. Legal. Eu passo então para o próximo colega. Mais alguém quer complementar? Vocês não forem boa, eu tenho vários comentários, estou só esperando. Então vamos lá. O primeiro comentário vai ser o comentário que a gente fez lá para o grupo dos Sunis também.
A lógica de apresentação é essa lógica de trazer tudo de novo. Então, essas informações que vocês têm, né, que o Farmson acabou de perguntar, é porque vocês imaginem que vocês estão apresentando para quem nunca viu nada. Vocês até fizeram a justificativa aí da IGEA, né, que foi um nome que surgiu lá na mentoria, a gente discutindo o nome, apareceu esse, todo mundo gostou, acho que ficou bem legal. Mas, enfim, o pitch vai ser, primeira parte do pitch, nós, da IGEA, fazemos tal e tal coisa para tal e tal público com esse diferencial. E, da partir daí, retoma tudo. Quem são os clientes, quais são as dores, quais são os problemas dele, os dados, né, que vocês coletaram para mostrar isso. Personas, se tiver, as personas não vão ser abandonadas, gente. As personas têm que estar no pitch. A persona, para a pessoa entender todo o contexto, né, quem está vendo a solução de vocês, entender tudo isso, e aí vocês trazem a solução, a proposta que está sendo colocada e a justificativa dessa proposta. Então, sempre o discurso vai sendo repetido mesmo, ele só vai sendo complementado, mas ele não muda de quest para quest, no sentido de que, neste nós vamos apresentar tal coisa e o resto não foi. Tudo vai sendo consolidado. E, particularmente no caso de vocês, que agora vocês já definiram aí, né, estudante universitário, pessoa que não tem grana, que tem vergonha, isso veio de dados, né? As pessoas tinham vergonha, não tinham grana e se sentem mal e não sabem onde procurar, e algumas estão querendo soluções terapêuticas, outras não, querem outros tipos de soluções, vocês querem colocar tudo isso junto. Acho que está bem claro, só está faltando dar uma apresentação que valorize isso e trazer agora essa questão aí de remuneração, como é que isso vai ser problema para frente. Mas o discurso, vocês vão ter que retomar ele todinho e construir ele bonitinho daquele jeito do pitch, tá bom? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Então, por exemplo, os valores não vão aparecer nossos valores são. Não vai aparecer. Na forma que você apresentar toda a história, os valores, as pessoas vão entender quais são esses valores. Não vai ter um slide para os valores. Não vai ter um slide para a matriz SWOT. Não vai ter um slide de Canva de proposta de valor. Não vai ter um slide Canva de modelo de negócios. Dificilmente. A menos que ele faça muito sentido no processo. Mas o resultado que vocês extraíram de lá vai para aquele discurso que se consolida na solução que está sendo proposta. Mas está muito de parabéns, tá, grupo? Vocês esclareceram muitas coisas, como o pessoal que já disse, avançou bastante, a gente já sabe o rumo, né, que estamos seguindo, acho que deu uma boa avançada. Todos de parabéns. E a apresentação está muito bonita, né, esteticamente, muito bonita mesmo. Só complementar aqui, que essa coisa de trazer, revisitar a apresentação e o que já foi falado, ela ajuda também a refinar o que já foi feito, né? Então, não é só não se torna só redundante, né? Cada vez que você vai fazendo, você tem a chance de refinar, né? Inclusive, a proposta única de valor de hoje, ela também não está inscrita em pedra, né? Vocês podem alterar isso nas próximas etapas e aí fazendo essa reconstrução, esse refinamento a cada apresentação. Tá certo. E como o pessoal aqui todo em teoria, público de vocês, né, estudantes universitários, tal, depois vocês podem até fazer um teste de naming aí, ver se esse nome tá bom mesmo. Tá certo. Tá falando, André? Mais alguém inscrito, pessoal, para falar? A minha internet hoje está horrível, então, assim, fui prejudicado. Não sei se você comentou, Miriam, para eles sobre o tempo, que eles deixaram um tempo sobrando que poderia ser melhor aproveitado se eles tivessem feito aquele exercício de trazer as quests anteriores. Me parece que você falou isso com eles, não falou? Falou, André. Então tá ok, beleza. É porque minha internet está muito ruim hoje aqui.
Vamos para o grupo de serviços, então. Parabéns ao grupo aí, tá? De saúde mental. Gostei muito também do nome e também da logo, né? Isso aí. Então, vamos Obrigada, em diante? gente. Vamos sim. Ótimo. Vamos. O pessoal de serviço está pronto aí? Uhum. Tá aí. Só um minuto que eu já vou compartilhar a tela aqui. O pessoal está aposentando o Seninho hoje. Não estou conseguindo compartilhar a tela, eu vou sair rapidinho, tá bom? Se fosse na época da MCI, ia vibrar a tela assim, ó. Se você não conseguiu, compartilha aqui, André. Boa. Aí, vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Show. Pode começar? Boa. Então, gente, eu, o Maurício e o André, a gente está representando o grupo de serviços, né, de prestação de serviço, referente a Quest 4. Tá, vamos lá, como é que a gente chegou até aqui, né? A gente já rodou aí, contando com os dois desse formulário, 4 formulários, sendo que no segundo a gente conseguiu nichar bem e achar um público-alvo, que são os prestadores de serviços do setor de manutenção. Então, a gente viu ali um gap, uma lacuna bem específica nesse ramo, dentro dos prestadores de serviço, e encontramos a questão de manutenção. Pode dar um, André. Bom, com isso, a nossa proposta de valor, a nossa empresa está desenvolvendo um sistema que auxilia, de forma simples, a gestão e o acompanhamento da execução de serviços, melhorando a comunicação e aumentando a confiança entre os prestadores de serviços e o consumidor. Tá, e como é que a gente chegou nessa proposta de valor propriamente dita? Considerando os feedbacks que a gente recebeu dos professores, na última quest e todos os dados que a gente levantou anteriormente, a gente achou interessante, como eu comentei, que rodar mais 2 forms dentro dessa semana, só que um focado mais para os consumidores e outro focado mais para os prestadores de serviço. Pode dar um, André. E aí, a gente, olhando para os nossos concorrentes, a lacuna que a gente viu é que todos esses concorrentes, eles focavam basicamente em fazer o match entre os prestadores de serviços e os concorrentes, mas nada no meio do caminho, nada para acompanhar esse processo, nada que auxiliava os prestadores de serviços propriamente ditos, que geravam um valor maior. Era basicamente dar o match e a avaliação posteriormente desses serviços. Pode passar. Tá, aí dentro desses formulários, a gente viu que o que mais incomoda na prestação de serviço é a questão de atraso. Então, ali, grande parte das desculpas, das justificativas que deram, estão atrelados a isso. Então, atraso na entrega, pontualidade ao chegar ao local de trabalho, falta de clareza a ser feito, ao serviço a ser feito, e mudança de orçamento. Então, daí que dentro da nossa proposta de valor, a gente colocou tanto a questão do acompanhamento e gestão de execução de serviços, quanto a comunicação entre as duas pontas dentro desse processo, que é quem está executando e o cliente. Pode passar, André. Tá, aí dentro daqueles dados, a gente viu
que 85% já deixaram de indicar algum prestador de serviço nesse aspecto. Então, aí mostrando aí uma perda de receita dos prestadores de serviço, que por mais que mais para frente que o André vai mostrar, eles não conseguem, os prestadores de serviço não conseguem ver esse ponto, mas é algo latente que acontece e que foi pego dentro do nosso formulário que a gente rodou. Vou passar. Beleza. Um outro ponto que a gente pegou nesse formulário que foi enviado para os clientes, a gente deixou bem aberto para eles relatarem o que mais incomodava eles. Então, a gente percebeu que a falta de clareza na prestação de serviço era um desses tópicos. A gente deixou aqui 3 comentários das pessoas que responderam esse formulário e vimos que a comunicação assim, é de grande importância durante a execução do serviço. Então, a pessoa até relatou aqui, detalhes como a falta de visualização do histórico de serviço, com imagens e comentários, era uma coisa que incomodava ela. Beleza. Mas e o lado dos prestadores de serviço? A gente também fez um formulário para eles e a gente coletou menos informações do que o lado do cliente. A gente conseguiu apenas 10 pessoas para responder esse forms. E a gente perguntou, beleza, vocês têm dificuldade para estimar o tempo que será gasto na execução do serviço? Então, 70% deles falaram que já tiveram essa dificuldade, mas hoje em dia não tem mais. 10% falaram que ainda tem dificuldade hoje em dia para estimar esse tempo. E 20% falou que não. Nunca teve e hoje em dia também não tem. Um outro ponto que a gente viu nesse formulário era com relação ao reajuste do prazo de entrega. Então, a gente perguntou se eles tinham uma frequência de fazer esse reajuste. Então, uma pessoa falou que não, nunca faz esse reajuste. Outras 4 pessoas falaram que raramente reajustam e 5 falaram que às vezes reajustam, mas nenhuma delas falou que frequentemente reajusta ou sempre reajusta. Então, a gente percebe que, assim, do lado do prestador de serviço, essa questão do atraso, assim, não parece ser tanto um problema para ele, mas do lado do cliente isso incomoda. Então, a gente viu que, trabalhando exatamente nisso, na comunicação durante o processo da prestação de serviço, para o cliente poder acompanhar o que está sendo executado, seria uma forma de amenizar essa dor do cliente. Então, quando o prestador fala assim, eu vou concluir o serviço em X dias, isso gera uma expectativa na pessoa que está contratando o serviço. E aí, chega X dias e não terminou. Aí gera uma frustração, talvez ela nunca mais vai recomendar aquela pessoa. Mas a gente sabe que o prestador de serviço pode precisar de um serviço externo, contratar alguma coisa, comprar alguma coisa que depende de uma outra empresa, e isso atrasa. Então, a gente pensou que se o prestador fosse relatando o que está acontecendo, o cliente poderia entender o lado dele e até auxiliar se precisar em alguma coisa. É isso. Perguntas? Muito obrigado. Vamos lá, 5 minutos para os alunos participarem. Alguma pergunta aí do pessoal? Vamos abrir os professores, então, tá ok? 3 minutos para cada professor. A Letícia já está inscrita. Depois o Faimson. Boa tarde, gente. Queria começar dando os parabéns. Também acho que foi um caminho já bem extenso da semana passada para cá. Eu acho que vocês conseguiram estabelecer um nicho, né? Que já é muito importante, até para saber as questões pertinentes aos prestadores focados no serviço de manutenção. E também porque vocês conseguiram agora mostrar que vocês entenderam o que já tem, porque isso não estava claro inicialmente, né? Parecia que não existia aplicativo, né? Acho que naquela primeira lá que falava assim, vamos fazer o aplicativo, porque ele, se ele for fácil de usar, vai ser um sucesso e tudo mais. Então, acho que agora vocês avançaram muito, né? Já olharam, já fizeram análise crítica do concorrente, o que o concorrente faz, qual que seria a falha dele, né? O que ele não faz, para que vocês possam incluir aí na proposta de projeto de vocês. Até não consegui anotar a tempo, tirar uma foto da tela, porque eu não queria perder o que vocês tinham colocado como proposta,
porque depois eu fiquei fazendo anotação aqui nessa questão de gestão, acompanhamento e melhorar a comunicação e a confiança. Então, eu achei legal porque vocês uniram essas várias questões, né, que são muito sensíveis, principalmente para quem vai, tanto para quem vai tomar o serviço, né, quanto para quem vai ser o prestador de serviço. Algumas coisas, né, uma citação aí que a pessoa quer ver o relatório de tudo que está sendo feito, imagina o custo e o tempo de fazer uma coisa dessa, né? Mas eu acho que o que a pessoa quer é ter confiança do que está sendo feito, se aquilo era realmente necessário, enfim. Então, talvez seja uma pista não explícita, né? Mais do que é efetivamente a dor das pessoas para que isso seja considerado no projeto. Mas parabéns. Faimson. Obrigado. Legal. Essa apresentação, eu fiquei antenado nela e curioso do começo ao fim. Então, parabéns para o pitch, né, para a forma como vocês organizaram. Ficou, assim, da minha perspectiva, ficou muito profissional. E vocês colocaram pontos chaves que me captaram a atenção. A frase da proposta única de valor, vocês terem usado aquela ferramenta, né, que foi apresentada na aula, ajudou muito. Você quer colocar lá? Vocês querem ler essa frase e nos amarelinhos tentando, tipo assim, dar um biscoito, mas analisar um pouquinho mais por que vocês escolheram cada uma dessas frases? Dessas palavras? Isso aí, bom, nossa empresa está desenvolvendo um sistema que auxilia de forma simples a gestão e o acompanhamento. Bom, isso é basicamente aquilo que a professora Letícia já falou, que a gente não sabe exatamente ainda como, que a gente ainda não pensou totalmente ainda na solução, e a gente aprendeu nas quests anteriores que esse é o caminho certo, mas a gente vê que é uma coisa muito latente, é um problema muito real, que todo mundo aqui, de alguma forma, já foi afetado. Então, nesse ponto, a gente consegue ajudar tanto o prestador de serviço, numa ponta, que vai impactar no consumidor, que vai voltar de novo para o prestador de serviço. Então, a gente começa e termina no mesmo local. Então, a gente começa ajudando ele, que o cliente vai ficar satisfeito, então esse cliente vai recomendar mais, esse prestador de serviço vai ter mais facilidade, vai conseguir roletar mais coisas e provavelmente vai entrar mais receita. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, Fábio, mas qualquer coisa você me corrige. Bom, Posso completar essa Pode, questão da gestão e acompanhamento? É que, assim, quando tem um atraso, as pessoas querem saber o que está acontecendo, por que está atrasando. E aí, acompanhar isso dá mais uma segurança maior para saber por que está atrasando. E a gestão é uma forma de evitar esses atrasos. Então, você gerindo, tipo, tal semana eu vou fazer tais coisas. A gente não planejou ainda como exatamente vai ser, mas a gestão vai ser meio que para prevenir o atraso e o acompanhamento mais para ver o por que está atrasando, por que não está, entendeu? Beleza. Rafael. Tá. Eu não sou do grupo, mas assim, já dando uma ideia para o grupo nessa parte de gestão e acompanhamento, as empresas só como exemplo, tá, as empresas de construção civil, elas definem o serviço dela e vai botando a porcentagem em cima das etapas da obra, por exemplo. Fundação corresponde, limpeza do terreno corresponde a X%, a fundação corresponde a mais X%, e tal. Se o prestador de serviço definir as etapas do trabalho dele e depois for botando assim, conforme for agendamento, tantos por cento e tal, ajuda, né? Seria uma boa ideia para a pessoa entender onde que está o atraso também. Alguma coisa assim nesse sentido. Mas é só uma sugestão. Boa. Obrigado, Rafael. Você acabou, Faimson? Legal. Essa frase
É muito... Eu só concluir aqui. Todas as equipes deveriam, se não ter essa frase, mas investigar qual que seria né, completar essa frase aqui para cada um, né? E só realçar também a forma como vocês captaram a oportunidade única de valor de vocês, né? Que estava implícito ali, né? Então, para o cliente é muito importante, para quem presta o serviço nem tanto, aí você falou, opa, tem um gap aqui, tá? Então, só valorizar isso que foi bem legal. Parabéns pelo trabalho. Professora Miriam? Vamos lá. Eu estou falando das apresentações hoje, eu vou seguir, né? Uma das coisas que eu acho que... Eu vou achar aqui. Bem legal, e serve para todos também, não precisamos mais colocar quest número tal no começo. Já vamos começar como pitch normal, que já vamos tirar a questão da quest. Talvez isso esteja prendendo vocês em ficar respondendo só aquela. E aí a gente tira esse detalhe. Essa frase aqui, né, da proposta única de valor e a forma como esse pitch foi apresentado, eu espero que tenha deixado bem claro, né? Foi um exemplo bacana assim para os outros grupos também, de como trazer toda essa construção, de onde vieram as informações, os dados que foram levantados, como isso vai empreendendo a pessoa que está assistindo, como ela vai virando parceira daquilo ali, quer que aquele negócio aconteça e dê certo. Eu acho que teve esse poder, assim, a apresentação de vocês. Nessa frasezinha de vocês, nessa aqui, que está aqui, não troca não, algumas coisas que eu, olhando aqui, eu acho que talvez vocês pudessem prestar atenção que possa melhorar, né? Nossa empresa está desenvolvendo, nossa empresa, vocês vão batizar ainda, está desenvolvendo um sistema, que não sabemos o que ainda, quando vocês souberem, vocês vão trocar para coisa mais específica, que auxilia, está faltando quem? Que auxilia quem? Esse quem ainda vocês vão ter que discutir aí, porque esse público ainda está faltando, mas lembrem disso, mas já adiantou. A gestão e acompanhamento da execução de serviços de manutenção, né? Porque vocês focaram lá, depois a gente vai acompanhando, não são quaisquer serviços, são serviços de manutenção. Então, essa manutenção tem que aparecer aqui. E aí, vocês já trouxeram o molho secreto aí, né? Vejam como vocês estão querendo fazer isso, melhorando a comunicação e aumentando a confiança entre prestador de serviço e consumidor. Uma das que tá legal, mas acho que ainda dá para melhorar também, porque uma das coisas que vocês falaram mais precisamente lá depois foi a questão do atraso. Então, talvez essa questão do atraso seja um valor muito relevante que possa vir para cá. E, não sei se vocês se lembram, mas a Domino's Pizza, né? Ela tinha uma proposta de valor que era sua pizza quentinha em 30 minutos ou seu dinheiro de volta. Então, elas estavam explicitamente focadas no prazo de entrega. Pode dar pizza quentinha, se estiver fria, devolve, e em 30 minutos, ou seu dinheiro de volta. Então, essa questão do atraso, que vocês viram que é uma coisa muito relevante, pode ser ter um valor muito grande para vocês. E nessa construção aqui pode fazer toda a diferença. Como vocês vão fazer para garantir que o serviço seja bem feito e dentro do prazo, para que o dinheiro não seja devolvido, e pelo contrário, vocês tragam mais gente para a plataforma, é um problema para frente. Mas se vocês fecharem que esse é o desafio de vocês, é um desafio mega, porque ninguém quer que as coisas atrasem mesmo. Se colocar um gráfico de Gantt e essas coisas todas forem ajudar, beleza, mas esse comprometimento com o prazo por parte dos prestadores que vão entrar na plataforma de vocês pode ser uma coisa muito significativa. Mas eu acho que foi muito legal, vocês deram se esforçaram mesmo para preencher, né, os espaços em branco daquele exercício e ajudou muito a vocês mesmos e todos nós. Eu só queria ajudar aí refinar, né, um pouquinho, já ajudar um pouquinho a refinar a proposta única de valor, mas parabéns, tá bem legal. Agora vamos para o nome, né? Nome e assinatura, né, Letícia? Já estamos querendo nome e assinatura também. Exatamente. Parabéns. Bom, não sei se os professores já terminaram, mas faltou agradecer o nosso mentor, né, o professor André, que ajudou bastante
Isso foi, ele conseguiu ali agendar uma horinha no tempo corrido dele, e ele conseguiu, acho que, enfim, nortear a gente, trazer a gente um pouco no trilho, que a gente estava, enfim, talvez saindo um pouquinho de novo. E, bom, se a apresentação assim, e o pitch ficou tão bom ou bom nesse nível, o professor tem muito papel nisso. Hoje eu não comento, eu comento só no dia da reunião nossa. Valeu, gente. Show. Mais alguém para poder comentar? Grupo 4 é o grupo do turismo. Está preparado? Parabéns, então, grupo de serviço. Vamos lá para o grupo do turismo, hein? Sobrou tempo também, né? Quer falar sobre o tempo para eles. Eles poderiam também, talvez, mas depois a gente conversa. A turma aí. Faltou 2 minutos cravado na hora que eu ia tocar o negócio. Enquanto o pessoal compartilha ali, eu acho que você está deixando o pessoal traumatizado. Eles estão raciocinando por 6 minutos para não ouvir o sino. É isso. Flávia, seu microfone não está saindo som. Eu não estou falando. Já pode apresentar então, né? Pode dar o play, Flávia? Quem vai apresentar? Eu e o Alan. Estão ouvindo, né? Alan está estreando hoje na apresentação, Alan? Sim. Beleza, vamos lá. Foi? Oi, gente. Eu e a Flávia estamos aqui representando a equipe da Capixaba Tour e vamos apresentar a Quest 4 sobre proposta única de valor. A nossa equipe é formada por estudantes da UFES, que dominam os meios tecnológicos e que conhecem bem o estado que moram e as dificuldades de se aventurar por ele. Queremos desenvolver e impulsionar o turismo no estado, que é um setor que corresponde a 7% do PIB. Em nossas pesquisas, percebemos que muitos capixabas não sabem onde obter informação ou utilizam diversas ferramentas para montar um roteiro dentro do estado. Pensando nisso, estamos desenvolvendo um projeto para centralizar as informações turísticas, para permitir a criação de rotas de acordo com o perfil de usuário e interação virtual, para facilitar a vida das pessoas e proporcionar uma experiência inesquecível. Lembrando que foi desenvolvido pela equipe até agora, começamos definindo a temática de turismo no Espírito Santo. Então, fizemos uma apuração dos problemas relacionados com o tema, com base em informações disponibilizadas pelo governo, e questionários e conversas com diversas pessoas do setor. E aí vimos que a dor mais relevante foi a falta de informação sobre o que visitar no estado, mas também questões como divulgação, acessibilidade, mobilidade, segurança e investimento também foram levantadas. E ao analisar nossos principais concorrentes, eles oferecem praticidade, personalização de acordo com o perfil do usuário e informação objetiva. Visualizamos o mercado com potencial, visto a defasagem na prestação de serviços mais personalizados e, pensando nisso, construímos nossos valores para ajudar a visualizar de maneira prática o cenário atual da nossa temática e também para ver quais que são as oportunidades que podem ser exploradas, as ameaças que devem ser controladas. E aí a gente também fez uma análise SWOT em relação a isso também, e vimos que as características que representam uma vantagem sobre a concorrência são que nossa equipe é multidisciplinar e motivada, possui domínio das tecnologias necessárias, tem uma localização privilegiada, que conhece o estado que mora, além de ter o apoio para a mentoria do projeto e feedback dos professores. Já as nossas características que nos favorecem são a nossa marca ser jovem e desconhecida, a equipe é pequena para a execução do projeto e precisa de um profissional em marketing também. E por conta da pandemia, a gente ainda não conseguiu contato presencial. Dentre as oportunidades, temos uma demanda pela solução, desenvolvimento do turismo ano todo, tanto em alta quanto baixa temporada. A população hoje em dia está mais conectada, procurando ferramentas para facilitar sua vida,
E também temos as redes sociais, que é uma das principais ferramentas para divulgar nosso trabalho para stakeholders, que é a parte interessada, né? E com a alta do dólar, podemos impulsionar um outro público-alvo também, que é o do turista estrangeiro. E com relação a ameaças e tudo que pode afetar negativamente a receita ou a imagem do nosso empreendimento, temos a continuação da pandemia, que poderia gerar novas restrições a viagens, a instabilidade do governo, inflação alta e a falta de infraestrutura adequada para receber pessoas com deficiência. E também, para atingir os nossos, para o objetivo de turismo, melhorar o turismo no estado, o governo tem um plano de desenvolvimento sustentável do turismo no estado do Espírito Santo 2025, com 7 macroprogramas que são divididos por áreas temáticas, seguindo-se a lógica do Plano Nacional de Turismo. O macroprograma de informações turísticas apresenta alguns objetivos, como criar instrumentos de monitoramento e avaliação da oferta turística do Espírito Santo, portais de divulgação dos dados turísticos do Espírito Santo e facilitar o acesso às informações através de sites e publicações. E o macroprograma de promoção e comercialização tem como objetivo consolidar os destinos turísticos capixabas como destinos nacionais e internacionais, tendo como projetos de imagem a marca do turismo capixaba para potenciar a marca do estado, né? E o projeto de divulgação para promover o turismo interno com o slogan o capixaba precisa conhecer o Espírito Santo. Bem, nosso principal cliente seria a Secretaria de Turismo, visto que o turismo no estado ele representa 7% da nossa economia e busca por novas oportunidades de inovação que poderiam impulsionar o setor e atendendo aos requisitos das diretrizes estratégicas, nosso público-alvo nesse primeiro momento é destinado aos moradores do Espírito Santo para a promoção do turismo interno. Ao analisar a jornada do nosso usuário, temos o seguinte cenário. Carla é uma estudante de contábeis da UFES, nascida em Minas, e que reside atualmente no estado há pouco mais de 5 anos. Ela é desbravadora nata, que adora viajar, e recentemente teve a iniciativa de conhecer o estado em que mora. No entanto, encontrou algumas dificuldades na elaboração de sua viagem. Carla tem as seguintes expectativas, né? Conhecer lugares novos, não perder tempo na hora de organizar a viagem e obter informações necessárias sem ter nenhum compromisso. Para isso, ela fez um planejamento para conseguir juntar uma grana e realizar sua viagem. Isso a deixou ela muito empolgada, né? Porque ela reservou seu momento de férias. Só que quando ela estava montando seu roteiro, ela acabou usando várias plataformas e com isso já foi ficando impaciente. Quando ela estava no Instagram, ela acabou achando em alguma página lá informações básicas que ela achava que eram atualizadas, deixando-a feliz novamente, né? A situação. Mas, apesar de tudo, ela não conseguiu sanar algumas dúvidas e causou isso uma pequena preocupação, né? Chegou o dia da sua viagem, ela esqueceu essa preocupação, deixou de lado e entrou no carro e partiu para essa aventura. Durante a viagem, ela percebeu que podia ter economizado em alguns pontos e poderia ter conhecido mais localidades. A viagem não foi como esperada, ela acabou não gostando do atendimento e da infraestrutura oferecida em alguns estabelecimentos e certas informações obtidas estavam desatualizadas. Nossas percepções através de entrevistas, formulários e experiência própria com o turismo é que há uma enorme dificuldade pelos turistas em achar informações valiosas em um único lugar. O descontentamento com as más experiências fazem as pessoas em continuar a conhecendo o estado e também é sempre uma dor de cabeça, né, ficar buscando em várias plataformas as informações que muitas vezes estão desalinhadas com o que está acontecendo. Com relação aos insights, apresenta uma plataforma que cumpre as necessidades de busca do usuário, uma vez que facilitando essas informações, espera-se que o turismo cresça organicamente dentro do estado e, com isso, gerar mais investimento nesse segmento da economia. A principal pergunta feita foi: por que a grande parte do nosso público não utiliza os concorrentes? Ou o que eles acham que poderiam melhorar para satisfazer todas as suas necessidades? E baseado nessa premissa que elaboramos a nossa proposta única de valor, que é facilidade, praticidade, personalizado de acordo com as escolhas do usuário, informação objetiva e centralizada. Assim, ao realizarmos a nossa pesquisa, mais de 93% afirmaram que usariam uma plataforma que contivesse todas as informações necessárias em um único lugar.
Que tal conectar o Espírito Santo e alavancar cada vez mais esse setor? Partiu conhecer o Espírito Santo? A equipe Capixaba Tour agradece a todos. Olha, sobrou 4 segundos, Flávia. Parabéns ao grupo aí que utilizou de maneira muito inteligente todo o tempo disponível, né? E vamos abrir então a palavra agora para os colegas que queiram participar. Onde clica para comprar? Ó, o Thiago já quer comprar. Débora, pode falar. Primeiro, parabenizar o grupo, né, que ficou muito boa a apresentação. Eu amo os slides de vocês, sério. Queria ter alguém de design no meu grupo aqui. Eu só fiquei em dúvida numa coisa, porque lá no primeiro slide estava falando que era de capixaba para capixaba, aí deu a entender que o produto de vocês era para fomentar o mercado interno capixaba e os próprios capixabas, tipo assim, utilizarem o turismo. E aí chegou na apresentação e comentou sobre gente estrangeira e dólar, gente de fora vir para cá. Aí eu fiquei um pouco perdida se seria algo para os capixabas só mesmo ou se seria para um público maior, assim, gente de outros estados, o foco, ou gente até mesmo de outros países em si. Então, nesse primeiro momento, a gente quer trabalhar nesse turismo interno, né? Tanto que a gente colocou de capixaba para capixaba, que a gente considera os moradores capixaba para fazer eles se sentirem pertencentes ao estado do Espírito Santo, não só capixaba, tipo o pessoal nativo, né? E aí o nosso é fomentar esse turismo interno. A questão do alto do dólar, a gente só colocou que seria tipo uma possibilidade de expandir como um outro público-alvo. Mas nesse primeiro momento a gente trabalharia com o turismo interno, que é uma das estratégias do governo para desenvolvimento do turismo, né? Porque todas aquelas estratégias que a gente mostrou nos macros programas, a gente meio que teria um incentivo do governo, visto que é baseado nas estratégias deles para desenvolvimento, né, do setor. Entendi. Obrigada, Flávia. Nada. A gente achou um documento no... Qual site, Flávia, que tem um macro lá? É do observatório mesmo. Observatório. Por acaso, nosso projeto estava dentro de um dos problemas que eles queriam resolver até 2025. Coloquei no chat aí uma ajuda na resposta para você, Flávia. Você dá uma olhada lá. Algum outro colega que queira participar? Mais algum outro aluno? A Isabel estava inscrita aí, eu acho. Não estava, Isabel? Então, é isso que você falou, é interessante porque o problema que tem aqui no estado é justamente as pessoas do estado capixaba ele ir para outro estado, né? Ou ele simplesmente não ir conhecer a região interna daqui. Quando a gente pensou nos usuários, né, os possíveis usuários que a gente entrevistou e tudo mais, a gente tem pessoas que falam que é caro, sabe? Que é caro fazer um passeio aqui dentro do estado, pessoas que acham que fica muito longe para conhecer, né? E é algo que realmente a gente não é isso, só falta realmente ter uma noção de um conhecimento maior do que realmente existe aqui dentro, que dá para fazer passeios que não gaste muito, que é interessante de fazer, seja para qualquer tipo de público, criança, adulto, idoso, né? Então é interessante que você falou sobre o alto dólar, o capixaba ele permanecer aqui e estar aqui dentro do estado e movimentar a economia interna aqui. Flávia? E uma coisa que a gente tinha até falado, acho, na quest passada, é que por conta da pandemia também, as pessoas estavam fazendo viagens mais curtas, assim, e aí começou a, viajar mais dentro do estado, né? E uma outra coisa que o pessoal levantou na entrevista que a gente fez com algumas pessoas é a acomodação. Tipo assim, quando o pessoal já mora muito tempo aqui dentro do estado, ele não tem esse interesse em conhecer, ele já está acomodado, assim, ele acha mais interessante sair para outro lugar do que ficar aqui, tanto que a gente viu essa diferença nos perfis de moradores do estado. O pessoal que já mora há muito tempo é muito diferente do recém-chegado. Quem é recém-chegado, assim,
tá querendo conhecer, ver o que que tem, e o pessoal morador sempre deixa para depois, e o depois nunca chega, né? Isso aí. Algum professor inscrito? Magnus, vamos lá. Tá fechado, Magnus. Eu falei que ia falar antes da Miriam, antes que ela já mate todas as charadas de uma vez, né? Que a Miriam ia... Por isso que eu chamei você primeiro logo, viu, né? Você me ajudou nessa. Mas eu acho que, assim, assim, parabéns, assim, muito interessante, quer dizer, todos estão de parabéns às apresentações, o que vocês estão fazendo, e assim, eu só tenho, o meu ponto que eu vou direto, não vou entrar na metodologia, né, no valor, na questão da proposta única de valor, mas assim, me parece, em termos de negócio, que você está dizendo assim, eu vou vender para a Secretaria de Turismo, né? Muito bem. Será que eles vão comprar? Será que esse vai ser... Quer dizer, qual o tamanho desse mercado? Como é que vocês pretendem, mesmo que vocês resolvam um problema interessante da Secretaria, por que não pode haver uma franquia expandida para várias secretarias do país inteiro, né? Eu entendo que é o conhecimento íntimo com o Espírito Santo e essa vontade de melhorar o próprio Estado, e eu acho que isso é relevante, tem um mercado interessante, mas eu não estou convencido de que isso vai ser suficiente para um modelo de negócio ou a forma de vocês trabalharem, né, no serviço que vocês podem oferecer. E assim, mesmo que você diga, legal, eu estou trabalhando para o turismo interno e eu estou apostando, a pandemia ela nos força viajar localmente, conhecer mais, isso é verdadeiro. Inclusive, eu acho que essa semana eu vi alguma coisa no rádio que a secretaria, não sei qual que é a Secretaria de Turismo ou não, ela iria anunciar pacotes para agências de turismo fora do Espírito Santo para atrair turistas para o estado, né? Quer dizer, a mobilidade não é só intra-estado, mas sim muito interestado, e o Espírito Santo quer se vender melhor, né? Por várias razões. Então, assim, minha pergunta é, como é que vocês veem esse risco, ou se, assim, eu sei da questão de resolver algum problema de formatar, mas por que não pensar fora do Espírito Santo, né? Eu ouvi várias vezes, a gente se fechar muito, entender, mas assim, por que não pensar em nível nacional, por exemplo? Você fala em nível nacional de atração de pessoas? De turismo, não sei, o negócio me parece assim, legal, vou trabalhar para a Secretaria de Turismo, vou tentar trabalhar com... Mas assim, será que isso vai escalar? Será que isso vai ser suficiente para realmente... Ou será que, por que não vender para as agências de turismo um modelo, uma franquia que vocês possam bolar de formas de ver o turismo, de formatar o turismo em vários lugares? A empresa poderia trabalhar com formatação de pacotes, ou eu estou tentando pensar em negócio, né? Uhum. Então, e assim, o que é diferencial de vocês? É o conhecimento do Espírito Santo? É exatamente como é que vocês vão tentar se posicionar? Por que não vender para agências? Por que não vender para secretarias de vários turismos? Por que não trabalhar de outra forma? Eu queria que vocês, enfim, pensassem sobre isso. Então, é porque a gente está começando a trabalhar no que a gente conhece, né, que é o Espírito Santo. E aí, essa ideia dando certo, porque, tipo, o governo tem o querer de querer fomentar isso, né, de incentivar. Então, a gente montar esse modelo de negócio para algo que a gente já conhece, e aí, tipo, isso dando certo, a gente aplicar para outras secretarias, aplicar para o privado, né, porque essa facilidade de você conseguir visualizar um pequeno roteiro, essas coisas, conseguir montar alguma coisa interativa de acordo com o que você está procurando, isso pode ser aplicado, tipo assim, sem... para qualquer mercado, né? Então, a gente está trabalhando só com o Espírito Santo e focando na secretaria, porque é onde a gente teria um fomento e com o que a gente conhece, né? Mas essa proposta, ela pode ser adaptada, assim, para outras localidades. Ótimo. Professora Miriam? Eu acho que o Fábio estava na frente, mas eu e Isabel também. Eu só queria comentar. Pode falar, Isabel. Pode? Só para complementar isso que a Flávia falou, porque é bem isso mesmo. Quando a gente discutiu
A gente queria era abraçar o país inteiro, na verdade. Só que com esses encontros que a gente teve aqui, a gente percebeu que justamente por essa questão do privilégio que a gente tem, privilégio assim, né, entre aspas, no sentido de que a gente conhece um pouco daqui, a gente tem esse privilégio nesse sentido de saber lidar um pouco melhor com a população, porque não é uma receita, né, que você vai aplicar aqui e vai funcionar em qualquer ponto, em qualquer lugar que você fizer. A partir do momento que você vai para o Brasil é muito extenso, você vai para uma cidade diferente, um estado diferente, principalmente os estados diferentes, você lida com um público diferente, né? Então, a ideia de trabalhar primeiro com o estado do Espírito Santo, ver os problemas, ver as dificuldades, ver o que deu certo e o que não deu certo, e eles compraram a ideia aqui, beleza, e aí conseguir fazer os números, porque a intenção com isso é ter um lucro, né? Fomentar aqui, aumentar o mercado aqui, melhorar essa parte, e a parte de dados mesmo, que a gente consegue, né, vender essa ideia para fora, para outros estados, e trabalhar ao meu ver, trabalhar com as relações específicas de cada estado, né? Com cada público diferente, porque acho que quando a gente fala até de marketing mesmo, né, de como a gente vai divulgar o programa para as pessoas, tem muito isso também, lidar com um público específico. Então, para mim é isso. E outra coisa também é a questão do orçamento, porque para a gente já conseguir uma pessoa um cliente, né, que vai querer comprar essa ideia já é difícil para uma localidade só. Então, pensar num algo tão grande como outros estados, acho que é ainda mais complicado, eu diria. Sou eu agora? Isso, Miriam. Então, gente, nossa, vocês me deixaram com a cabeça fritando aqui de tanta ideia. Pelo amor de Deus. Enfim, começando aqui para dar os parabéns mesmo para vocês. Tá muito bonita a apresentação, vocês fizeram uma coisa bem legal, mas surgiram muitas coisas assim para o negócio mesmo, que eu fiquei pensando aqui, da discussão também, que seria... Sim, vou colocar ideias. Quando vocês colocaram aí, de capixaba para capixaba, eu pensei a mesma coisa que a Débora, né? Que era para coisa local mesmo, do jeito que vocês estão falando aí. Aí veio o SWOT, tive a mesma sensação que a Débora, mas depois eu fiquei pensando aqui que essa coisa que vocês estão batendo na tecla aí de ser o especialista, de ser quem sabe bastante do local e tudo mais, tem uma vantagem nisso aí, né? De ser quem sabe muito do local. E essa coisa que o Magnus está falando, ampliado e tal, talvez a coisa seja pensar um nível acima, né? Como é que faz com que pessoas daquela localidade consigam gerar valor para o turismo para a sua cidade, porque são especialistas daquela cidade? Como é que, na verdade, que você vai dar uma receita para as pessoas fazerem franquias de trazer pessoas para a sua cidade? Muito bem, assim, poderia ser uma possibilidade, porque essa coisa do local é muito bom, porque a gente quer que as pessoas se desloquem menos mesmo, que elas aproveitem mais as coisas delas. Isso tem tudo a ver com a questão do desenvolvimento que polua menos, que as pessoas aproveitem os benefícios. Só que a gente tem sempre essa história, né, de que a grama do vizinho é mais verde que a minha, então é melhor eu ir para o Rio de Janeiro, pelo menos, do que ficar no Espírito Santo, porque, não, estou indo para o Rio de Janeiro, né? Tem alguma coisa no inconsciente de todos nós, de que quanto mais longe a gente for, melhor a viagem mais status traz, mais grana eu gastei. Tem uma coisa que fica me martelando, que é de mindset, sabe? É de um outro tipo de gente que quer fazer um turismo que não é o turismo de ostentação. Porque que eu fui lá para tal lugar, e tal lugar era sensacional. Poxa, eu fui ali para o interior do Espírito Santo, nossa, que viagemzinha merreca que você fez, hein? Você não tinha um lugarzinho melhor para ir, não? Me dá essa sensação de que tem uma coisa de valorizar o local por trás disso que vocês estão falando, que poderia ser muito legal, assim. Que tem uma coisa que tem a ver com as pessoas gostarem de querer conhecer o seu lugar, e que isso é uma vibe bacana, que não é a vibe de, fui para Disney, nossa, que massa, que
Por que é que tem que ir para tão longe para ser massa uma viagem? O que faz uma viagem perto de você ser massa? Por que o pessoal que mora lá em Minas não pode achar muito massa ir para a Serra do Cipó? Por que quem vai achar ir para a Serra do Cipó é quem não é de lá? Eu acho que tem muito mais a ver com isso, sabe, que vocês estão falando, que pode ser sensacional e ser uma coisa para tudo quanto é lugar, se pensar assim, o que é que faz a pessoa querer fazer o seu local. E aí eu acho que tem a ver com isso que vocês estavam falando, de ser do local, né? De ser a pessoa que curte a sua cidade, que gosta da sua cidade, que conhece as coisas que está ali e que, de fato, atrai outras pessoas para aquilo que ela gosta. Eu acho que tem mais a ver com uma coisa relacional do que com secretaria. Eu estou achando que esse negócio de secretaria é furada. Secretaria, sabe? Aí um período é o secretário, aí depois já é outro secretário que não curte, aí vocês ficam muito dependentes. Mas se for na coisa da pessoa, do sentimento, a pessoa fazer, eu estou indo para aquele lugar, não é porque eu vou ver baleia, mas é porque eu vou ver baleia com quem adora ver baleia, que sabe tudo de baleia, que vai me dar uma outra visão de baleia. Eu vou pescar marlin, mas é porque eu não vou chegar lá no Espírito Santo descobrir como é que eu faço para ir lá ver os marlin. Eu vou com quem gosta disso, com quem quer me mostrar, com quem sabe isso. Eu vou para a Serra do Cipó com quem entra em gruta, curte gruta, vai me mostrar tudo de gruta. Eu não sei, eu estou achando que tem uma coisa de pessoas faltando nesse negócio de vocês, sabe? De coisa que conecta gente com gente que gosta e que faz isso acontecer. Pois é, tem baleia no estado, Fábio. Tem até do lado do Tamar ali, tem uma estação de baleia. Mas não tem quem curte baleia e fala assim, Miriam, vão lá, é massa demais, você vai adorar esse programa. Nunca ninguém me chamou para ir ver isso. Aqui do lado, mas eu sozinha não vou. Mas as pessoas... Isso, Gilbarte. Se fala, tem um grupo aqui muito legal, vamos fazer um programa para a gente ir lá ver Gilbarte com pessoa especialista e tal. Eu não sei, eu acho que vocês podem dar uma grande sacada se vocês pensarem alguma coisa assim, sabe? Sai de secretaria, gente, vai para essa coisa das pessoas que gostam do lugar e que querem trazer pessoas e falam assim, nossa, eu ando por aqui por Vitória, né? Eu acho tão legal. Eu falei assim, puxa, podia trazer não sei quem, mas nunca fiz. Mas pode ser que através da plataforma de vocês eu faça. E traga pessoas para verem coisas que eu curto e trazê-las para curtir comigo, assim, sabe? Mas de povo para povo, sem agência, assim, não sei. É só coisa que eu fiquei pensando aqui. E depois, a questão da proposta única de valor e tal, o texto para vocês redigirem bonitinho. Mas, enfim, gente, vocês deixaram minha cabeça fritando aqui e aí acabei falando muito, desculpa. Miriam, você usou os meus 3 minutos, mas muito bem gasto. Você falou tudo que estava entalado na minha garganta. Obrigado. Fábio. Massa demais. Eu também acho que o caminho que vocês estão seguindo tá show de bola, essa coisa de capixaba para capixaba, massa demais. Aí essa coisa da secretaria me incomoda um pouco também, mas, né, faço das minhas palavras brilhantemente, como a Miriam colocou. E para acrescentar, né, primeiro que a apresentação estava muito perceptível, que vocês estavam muito bem preparados para fazer o pitch de vocês. E eu quero chamar a atenção para no comecinho, né, vocês falaram ali, eu esqueci o nome do rapaz que apresentou no início, mas ficou muito bom. Quem é a nossa equipe? Cara, a gente é aqueles que têm experiência, que têm a competência de resolver esse problema que a gente está querendo resolver aqui. Então, dê um holofote ali na equipe, e nesse mundo de apresentação, de negócio, de procurar investimento, ou de vender a ideia para um parceiro, a equipe é muito importante, né? Então, quando você faz essa... Então, eu gostei porque foi muito rápido, mas foi muito impactante, assim. Ficou muito claro, poxa, essa é a equipe que vai resolver isso. Tá? Então, fica o convite para os outros grupos também, de chamar essa atenção para o quanto a equipe de vocês é a equipe que vai resolver esse problema que vocês estão se propondo a resolver. Mas, no mais, parabéns para Ana Clara. Eu até pensei no nome aqui, turismo afetivo.
Isso falando também de secretaria, eu faço parte da Associação de Comerciantes de Itaúnas, assim, que tem pousadeiros, pessoas que trabalham em vários setores do turismo lá. E acho que falta um pouco, porque acaba que a gente que tem comércio, a gente utiliza, principalmente pousada, de plataformas, né, para divulgar, tipo Booking, essas coisas. Mas a galera que faz passeio, que faz essas coisas, elas não têm uma plataforma, às vezes, de divulgação, de contato direto com as pessoas, de organizar passeio, de conseguir chegar. Muita gente vai para Itaúnas e não sabe, tipo, os passeios ecológicos, passeio de canoa, de caiaque, o que mais tem para fazer lá? Tipo, vou andar de cavalo pela praia, fazer uma trilha de bicicleta, é coisa que não chega. E, às vezes, lidar também direto com essas pessoas que estão oferecendo esses serviços para divulgar, é muito legal, porque tem uma perspectiva diferente, assim, do que lidar com o turismo só através disso. Então, tentar fazer pontos que conectem, né, as pessoas que estão interessadas e com as pessoas que estão fazendo é muito legal e direto. E nisso de replicar, talvez se fosse alguma coisa que fosse para ser replicado dentro das associações de comerciantes dos lugares menores, assim, e que elas podem fazer os inputs e divulgarem e usarem isso como espaço, talvez fosse muito interessante, assim, porque eu acho que é uma coisa que falta. Apesar de ter, por exemplo, a Airbnb que oferece experiências, não é a mesma coisa, assim, tipo, muita gente também não sabe como, principalmente em lugares menores e turísticos, como fazer, como chegar lá, né, como utilizar disso. Então, aí acaba que cria essas brechas, né, esses espaços vagos, assim, principalmente em lugares pequenos, pessoas não têm muita instrução, nada, e não sabem como divulgar. Era só isso mesmo. Bacana. Estamos terminando o tempo aí da participação, mas vamos lá, tem espaço para a Isabel, e o Magnus e o Caio. Vou pedir para vocês serem bem rápidos aí, tá, pessoal? Isabel? Sim, não, o que eu ia comentar era o que a professora tinha falado, que era sobre essa questão das pessoas, né, de terem essa união, é que quando a gente fala na apresentação do marketing, né, é justamente ter essa questão de vender essa ideia de que é essencial ter essa valorização do Estado e, consequentemente, ter essa valorização do turismo. Enfim, agora sobre essas ideias muito legais, gostei de tudo que vocês têm falado aí, né, de entrelaçar aí o trabalho da pessoa, né, muito legal. Magnus? Vou ser bem rápido, tem uma experiência e uma ideia. A experiência que eu tive, eu achei muito legal para compartilhar, é a seguinte: nós tivemos visitantes, e um deles era um grego, que veio para Vitória, e uma coisa que ele ficou alucinado foi basicamente poder fazer a canoa havaiana aqui na frente, ali na Praia do Canto. E ele achou algo único. Ele falou: nossa, vocês têm isso dentro de uma capital, eu poder levantar de manhã e poder fazer isso. E o cara queria agendar basicamente quase todos os dias o passeio em canoa havaiana, né? E assim, ali foi assim, a experiência de poder fazer, mas não um caiaque isolado, e sim participar do grupo que fazia a travessia, conhecer as trilhas do estado ali. E isso foi uma experiência muito interessante, tem tudo a ver. Outras pessoas que vieram do Rio de Janeiro também já falaram: nossa, esse acesso aqui, com várias atividades ao mar, etc., não está anunciado em lugar nenhum. Se não é uma pessoa ou outra que vai lá levar, você não tem esse tipo de experiência. Então, assim, uma ideia talvez vocês, por que não identificarem essas comunidades especializadas em atividades e aí fazer o matching, né, de quem realmente vem com esse propósito. Olha, essa é uma experiência que pouca gente tem, né, e está muito acessível. E aí você teria um FII, alguma coisa em troca em relação a esse modelo, sairia da secretaria, ficaria uma coisa mais peer-to-peer, independente, e talvez vai nessa linha de experiência que a Miriam me chamou a atenção. Eu falei: nossa, tem uma coisa que vale a pena. Certamente existem muitas dessas opções aí. O pessoal que pedala, o pessoal que faz trilha, o pessoal que faz montanhismo, que vai lá para o Pico da Bandeira, enfim, câmbio. É isso. Eu Caio? ia comentar em relação ao que ela falou de Itaúnas, né? Eu fiz uma reserva para o final do ano, usando exatamente o Booking, só que essas outras 1000 coisas que ela falou aí, sinceramente, eu nem sabia que tinha. Então, até então, não tinha programação nenhuma para fazer lá. E para a gente ver como que é pertinente, né?
tem várias coisas que pode ser feito e a gente não sabe. Realmente é uma necessidade muito grande. Rafael Vitali. Só complementando o que o professor Magnus disse, assim, isso ele está falando de coisas acessíveis e que, teoricamente, o local aqui sabe que existe, sabe? Canoa, passeio nas montanhas que todo mundo faz, e algumas trilhas locais. Mas, assim, aí, se você começar a pensar também, por exemplo, Pancas, Vila Valério, tem gente que nem conhece Vila Valério, tinha uma festa do café lá que dava mais de 15 mil pessoas, era muito maneiro. Assim, então, o estado do Espírito Santo realmente é desconhecido até para as pessoas que moram aqui, assim. Então, assim, é muita coisa para fazer, dá para fazer um trabalho, essa parte de turismo é tão ampla que chega a dar medo, às vezes. Tanto para onde a gente pode ir, para onde a gente pode crescer, apresentação de coisas, assim. Se a gente focar só dentro da Grande Vitória em coisas para fazer, a gente já não vai dar conta de fazer de tanta coisa que o Espírito Santo é privilegiado nessa área. Professora Letícia. Gente, eu não vou ocupar o tempo, não, porque a gente vai ter oportunidade de conversar, mas eu só queria complementar a fala do Rafael, que realmente é muita coisa, é assustador, mas e se o sistema fosse alimentado pelas pessoas interessadas? E não necessariamente por uma equipe que vai ter que alimentar, sabe? A possibilidade dos locais que são os especialistas alimentarem e a informação ser ou não validada, claro, tem que ter o crivo e tudo mais, mas assim, quando o problema aparece, surgem as possibilidades de solução e as oportunidades, né? Eu vou, enquanto o pessoal do Grupo de Qualidade do Ar já se prepara, só vou fazer uma rápida intervenção, pessoal, que é a seguinte, acho que prestem bastante atenção no que a professora Miriam colocou, principalmente no que diz respeito às políticas públicas. Vou dar a minha experiência para vocês, de quem passou 4 anos afastado da universidade, emprestando meu trabalho para órgãos públicos, entendeu? Primeiro, a gente se esforça para fazer um projeto, coloca ele de pé, é premiado por conta desse projeto, porque a gente passa por uma avaliação de órgãos externos, e quando muda a gestão que chega no local simplesmente quer colocar a marca dela, o que, sob o ponto de vista político-eleitoral, é algo compreensível, né? Querer botar a marca da gestão de quem está chegando. Agora, sob o ponto de vista da ação prática, de serviço prestado para a população, perde-se todo o esforço que foi feito anteriormente. Então, é um receio que eu tenho com o grupo, esse é um ponto que eu até coloquei na reunião que os professores fizeram, assim, em relação assim, olha, quem que é o cliente, quem que é o usuário de vocês? Porque se vocês mirarem, por exemplo, em poder público, vocês estão falando de uma pessoa. E talvez se vocês mirarem, por exemplo, para as pessoas que são os turistas e para os comerciantes, vocês estão pensando em algo que é surreal, não tem medição melhor do que essa. São 78 municípios, são mais de 4 milhões de pessoas que moram no estado, fora aquelas que visitam o estado. E que o Magnus falou da escalabilidade, vocês pensarem o seguinte, essa solução que for projetada para cá, para o estado, ela pode ser replicada? Se for replicada para outro local, vocês vão para um outro patamar e aí o nome já não faz mais sentido. Eu acho que a preocupação dele passa por isso também. Tá bom, pessoal? É isso aí. Grupo de Qualidade do Ar. Eu queria só falar uma coisa rapidinho aqui, enquanto eles trocam, que eu lembrei agora, quando eu morei na Austrália, o Tinder lá, ele tinha uma função de grupos, e aí era, tipo, várias pessoas juntas, e aí geralmente as pessoas colocavam na descrição, tipo, procurando pessoas para fazer tal passeio, e aí você dava match para geralmente organizar um grupo junto para fazer uma coisa, e isso era muito legal, que eu não sei se existe nada assim, que é o que a Miriam falou, de baleia, juntar pessoas, né, que fazem a mesma atividade, que é também interessante, né, isso é uma rede social de atividade, de juntar pessoas, assim, que fazer passeios turísticos, se uma plataforma viabiliza isso. Uma boa. A qualidade do ar tá aí já? Eu pedi que, se puder parar de compartilhar, o pessoal do Ezequiel. Capixaba Tour, fazendo um favor. Isso, Flávio. Obrigado. Eu entendi também, Flávio. Tem uma fonte interessante de recurso ali dentro, mas essa fonte de recurso, depois vocês vão conversar com a Letícia, ela vai dar mais detalhes.
Quem vai apresentar você é a Tainá e o Ezequiel? Isso. A Tainá Ótimo. pode compartilhar, por favor? Vai lá, Tainá. Já Obrigado. comecei. Já comecei dando um spoiler. Pode começar, que eu não estou vendo o tempo? Pode começar. Boa tarde, eu sou a Tainá e junto com o Ezequiel, nós vamos apresentar a Quest 4 da nossa equipe Qualiar. Fazendo uma contextualização sobre a qualidade do ar, para ter uma dimensão, segundo novas estimativas do SIG, que é um sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa, o Brasil liberou 2,16 bilhões de toneladas de gás carbônico em 2020, sendo que durante a pandemia teve um aumento que foi de 9,5% de emissões de gases, em contrapartida, sendo que o mundo diminuiu 7%. Mesmo tendo lockdown, diminuindo questões de viagens aéreas de carro, teve um aumento aqui no Brasil, que foi uma coisa assim abismante, né? O Brasil é o 4º país no mundo em um ranking de emissões de gases poluentes. Em relação à saúde, 26% dos casos de consulta médica de pessoas de 0 a 19 anos são de problemas respiratórios. Por meio de nossas pesquisas realizadas com formulário, destacamos como iniciativa que 53% dos entrevistados deixariam de utilizar transporte particular no dia a dia, se isso impactasse na qualidade do ar. E um ponto relevante é que 68% dos entrevistados consideram que a qualidade do ar que respira é importante na qualidade de vida. Oportunidades e ideias. Destacamos alguns pontos que são importantes para a nossa equipe, que é a melhoria da qualidade do ar, diminuir a emissão de gases poluentes ativamente, engajar a população nas medidas de redução de poluição. E, com isso, a nossa ideia é despertar um interesse de empresas e pessoas para melhorar a qualidade do ar. A nossa proposta única de valor é: nossa equipe está desenvolvendo uma solução para inserir motoristas e empresas de Vitória em uma jornada eco, diminuindo a emissão de poluentes, sem deixar de lado a economia e o bem-estar. Isso vai além da nossa missão, é o nosso compromisso como Qualiar. Nós destacamos alguns valores, como, por exemplo, a sustentabilidade, visando não provocar escassez de recursos, nem o esgotamento, atendendo, assim, às necessidades das gerações atuais e das futuras. Comprometimento. Nós temos compromisso com nossos clientes, sem esquecer os nossos valores e nossos ideais. Inovação, porque vamos oferecer uma novidade no mercado. Saúde, porque nós nos preocupamos com a qualidade de vida das pessoas, queremos promover bem-estar. E economia, no sentido de que vamos fazer os nossos clientes economizarem. Bom, tendo em vista esses valores, a gente pensamos em agregar ainda mais ao mercado, fazendo a integração entre o cliente, os clientes, na verdade, que seriam as pessoas que usam os veículos particulares, e as empresas. E por que das empresas, né? Levantando um contexto aqui para isso, segundo uma pesquisa realizada em 2012, tem um tempinho, mas é relevante, pela consultoria Nielsen, 74% dos brasileiros, eles preferem consumir produtos e serviços de empresas que elas têm programas sustentáveis. E ainda 46% estão dispostos a pagar mais por esses produtos e serviços prestados por essas empresas. Então, com essas informações, conseguimos agregar e mostrar valor para essas empresas, pois se oferecemos uma espécie de certificação, que elas estão apoiando esse projeto nosso sustentável, isso irá não somente trazer lucratividade, mas também o reconhecimento diante da sociedade. Um bônus com relação a isso, que ainda como já dito, segundo a entrevista que fizemos com um especialista na área na Quest passada, que algumas empresas que agridem o ar emitindo poluentes, elas precisam cumprir com metas
e protocolos para diminuir seus impactos. Então, reafirmando, além delas buscarem esse investimento da nossa solução, pode possivelmente também cumprir essas obrigatoriedades governamentais, assim visando a lucratividade também. Porque as soluções existentes no mercado, elas representam gastos no cumprimento dessas leis. E com essa proposta de criar esse reconhecimento, elas não estariam gastando só, mas também estariam fazendo um investimento. Um esboço dessa ideia seria criar uma solução que coletasse mais ou menos as medidas que as pessoas estão tomando para diminuir ativamente as suas emissões nos seus veículos. Então, ali tentar medir essa emissão que eles estão fazendo no ambiente e, com isso, desenvolver uma espécie de recompensa. E essas recompensas e esses incentivos estariam sendo providos pelas empresas que investiriam no nosso negócio. E criando, assim, uma espécie de ciclo, onde tanto a população quanto as empresas participariam desse papel. Então, as empresas elas teriam um tipo de certificação, que para elas é super relevante, trazia lucratividade, iria trazer uma espécie de marketing que realmente elas estão auxiliando na diminuição efetiva dos gases, não na própria empresa, mas sim de forma externa, que é uma possibilidade, né? Que geralmente as empresas concorrentes não exploram. E também a população, de certa forma, se conscientizar e usar isso como se fosse um time mesmo, sabe? Trazer para o time de sustentabilidade, de diminuição de emissores, né? Trazer algo importante também, que é a questão dos carros, que é só mais um dado, né? Que eles são responsáveis pela maior parte da porcentagem de emissões, mas não são os maiores responsáveis pela locomoção da população. Então, existem outras formas da população se locomover, emitindo menos gases. Pode passar o slide. Essa seria a nossa apresentação. Agradeço aí. Ótimo, parabéns ao grupo. Vamos à participação dos colegas, dos alunos. O pessoal tem participado no chat aí, dando os parabéns ao grupo. Os professores querem começar, então, a rodada? Eu queria fazer uma pergunta que eu acabei não compreendendo bem, porque, assim, vocês falam dessa integração de clientes, que seriam motoristas, né, com as empresas. Mas como que seria isso? Então, só comentando que essa integração entre cliente e empresas, né, é uma das possíveis soluções, mas o nosso objetivo principal e o nosso cliente são motoristas de carros particulares. E aí tem algumas formas de conseguir integrar, que eu acho que o Ezequiel vai saber falar melhor. Isso, essa forma de integração é porque, assim, como empresa, a gente sempre pensa também na lucratividade, né? Não só no benefício. Então, assim, de trazer benefício para a sociedade. Então, a empresa tem que crescer como ela, de forma orgânica. E você trazer, a gente pensou assim, como que a gente pode fazer com que as pessoas mudem os hábitos delas? E uma das soluções é trazer recompensas e incentivos. Só que se você, como empresa, faz isso de forma própria, você só tem gasto, não tem retorno de forma alguma. E aí surgiu, porque assim, explicando de maneira mais ampla, talvez tomando um pouquinho de tempo, mas é importante, a gente se dividiu como grupo para metade do grupo defendia buscar focar o cliente sendo a empresa e metade do grupo focar os motoristas. Então, a gente fez essa proposta de integralizar justamente para buscar os incentivos financeiros mesmo, vindo das empresas, e a gente dizendo, olha, elas investem na gente e elas estão
participando ativamente, dando subsídio para as pessoas diminuírem mesmo as emissões. Então, a ideia era essa, as empresas que quiserem investir na gente serem responsáveis pelos subsídios e as pessoas, tendo ali alguma forma de recompensa, se conscientizarem, né? Era essa a ideia, não sei se ficou melhor entendido agora. Eu fechei aqui. Ficou, porque eu fiquei tentando imaginar, eu sei que é um passo à frente, né, ainda não estamos na fase de ideias, mas como é uma coisa que é muito sensível, eu sofro com a questão da qualidade do ar e tudo mais, mas eu fico pensando assim, mais do que vontade, tem que ter uma logística que funcione, entendeu? Porque eu pedalo, por exemplo, mas tem coisas do meu dia a dia que eu não consigo fazer de bicicleta, porque eu tenho medo que eu vou ser atropelada, aí eu tenho que fazer um circuito muito maior, aí eu tenho criança, aí, entendeu? Eu fiquei tentando já imaginar em coisas de ordem prática, assim. Débora quer falar, eu acho. Sobre isso que você comentou, professora, só retomando um pouco da nossa proposta, eu vou ler ela de novo para poder ficar um pouco mais claro, que seria... Que seria assim, nossa empresa está desenvolvendo uma solução para inserir os motoristas e as empresas de Vitória em uma jornada eco, diminuindo a emissão de poluentes, sem deixar de lado a economia e o bem-estar. A questão da economia é o incentivo econômico, porque, querendo ou não, as pessoas veem a sustentabilidade com um lado muito negativo. Elas acham que elas vão ter que tirar algo delas ou deixar de fazer algo para poder ter hábitos ecológicos. Então, a gente quer juntar a economia juntamente com a ecologia, então os motoristas serem capazes de utilizarem os meios de transporte deles, só que de forma econômica, e a questão do bem-estar vem isso que você falou, né? Porque a partir da nossa pesquisa, a gente percebeu que o que importava para os motoristas, para eles mudarem os hábitos, eram o conforto e a segurança. Então, a gente não quer que a nossa solução tire dos motoristas o conforto e a segurança. Se for para dar uma solução que seja sustentável, que ela englobe, ainda assim, hábitos importantes e fatores importantes para o dia a dia do motorista que utiliza aquele veículo todos os dias. Então, é por isso que a gente destacou esses dois pontos, né? Para realmente não ter isso que você comentou de, eu não quero parar de levar o meu filho ali para a escola de carro, porque eu sei que é perigoso ir ali de bicicleta. Então, a gente quer encontrar uma solução que englobe realmente esse lado também. Sim, não, é porque eu estava só tentando trazer a reflexão para mim. Eu acho que, assim, tem coisas que daria, sim, para fazer essa escolha, e que, às vezes, a gente não faz porque nem pensa, né, no que está fazendo. Faz no automático, assim. Eu sei de uma empresa, por exemplo, que uma pessoa que eu conheço trabalhava, que eles tinham um incentivo muito forte a uma questão de carona, né, dos funcionários que trabalhavam em determinadas regiões. Então, cada semana, um que ia dirigindo, levava todos os outros, e isso também melhorava o clima organizacional, né, a relação entre as pessoas. Então, acho que tem outros benefícios aí com essas possibilidades. Mas era isso, gente. Obrigada. Obrigada por voltar aí, que eu não tinha conseguido tomar nota da proposta. Professora Miriam. Oi, grupo. É bom que deixa esse slide aí mesmo, porque eu queria entender o que você já pensou. Os motoristas são motoristas pessoas físicas? Somos nós aqui que dirigimos e que nos incomodamos com estar poluindo? E as empresas de Vitória, quais seriam essas empresas? Fiquei curiosíssima para saber quem que era a Jornada Eco. Quando eu li isso aqui, falei, cara, uma Jornada Eco, o que pode ser isso aqui, né? Mas essa outra parte aí, diminuir a emissão dos poluentes sem deixar de lado a economia e bem-estar, beleza, isso eu entendi. Eu queria entender melhor quem são esses motoristas, e vocês falaram em medição de emissão, né? Em alguma coisa que vai medir a emissão e, a partir disso, gerar recompensas, enfim. Deu uma melhorada, mas se vocês fizessem, quem são os motoristas? E as pesquisas que vocês fizeram com motoristas e com empresas. Kevin é do grupo? Quer participar, Kevin? Sim, eu sou. Boa tarde. Ótimo. Vamos lá. Então, sobre quais motoristas, a gente definiu que poderiam ser quaisquer motoristas. Qualquer motorista que tem um veículo que
ele é responsável por poluir, ele estaria dentro desse escopo, desse nosso escopo. E por que isso? Porque, querendo ou não importa o porte do carro, ou se ele é de uma empresa particular, ou pessoal de alguém, ele vai acabar poluindo. Então, a gente não pensou ainda como, mas a gente quer arranjar um jeito de evitar que essa pessoa polua muito, que ela contribua muito para essa poluição. E pensando numa coisa que não era para a gente pensar agora, que é a solução, a gente poderia citar um exemplo que foi muito simples e que deu muito certo aqui por um bom tempo. A Yellow, por exemplo, que é o aplicativo de bicicletas. Aquele, querendo ou não, ele ajudava muito, porque, por exemplo, uma pessoa que queria se mover de um ponto A a um ponto B, ela tinha um carro, mas é um lugar perto. Ela fala, eu vou de bicicleta, até porque pela saúde. Então, isso ajuda também no bem-estar da pessoa. Ela faz um exercício físico, é uma coisa saudável para ela, e que às vezes vai ser mais barato, dependendo do preço da gasolina, principalmente agora, e que vai ajudar também o ar, porque você não vai andar desnecessariamente de carro para uma coisa que você não precisaria. Então, seria pensando nisso. E a parte da jornada eco é mais uma coisa assim, que a gente pensou um nome mais, um pouco marketing, que junta economia com ecologia, que é pensando nessas duas coisas, que seriam como se fossem os dois pilares. Ao mesmo tempo que a gente quer cuidar do meio ambiente, a gente quer diminuir essa poluição, a gente não quer deixar que a gente quer ajudar as pessoas a ganharem um pouco mais com isso também. Gerson? Talvez vocês... Perdão. Eu vou interferir só porque ele falou aí de jornada eco. Talvez vocês chutaram pensando no marketing e encontraram outra coisa. Cavaram querendo plantar uma coisa e colheram outra. Porque esse nome jornada eco tem coisa aí. Dá para, sei lá. Ótimo. Gerson está inscrito? Sim, eu acho que pegando bastante o que o Kevin falou e também da consideração da Miriam, o nosso princípio sempre foi fazer essa diminuição na quantidade de emissores, gases emitidos por carros, por veículos. E o nosso principal foco inicialmente era veículos de pessoas comuns. Fazer algum jeito da pessoa juntar essa diminuição sem que a pessoa perca toda a sua qualidade de vida, tudo aquilo que ela teve que lutar para conseguir ali seu carrinho, né, para poder sair andando por aí, mas também que ela pudesse diminuir esses poluentes que ele tá emitindo. Só que pensar somente uma solução para carros particulares, que a pessoa tem em casa, não necessariamente significa que vai ser somente para aquela pessoa. Então, se a gente tem uma solução ali que engloba só carros particulares, nada exclui que uma empresa que tenha uma frota de caminhões, uma frota de ônibus, ou uma frota de carros particulares também da própria empresa, dela aderir também a esse tipo de jornada. Uma jornada onde ela teria uma quantidade de emissões de gases poluentes menores, que sendo reduzidas aí, para ir conseguir locomover pela cidade, seja ela andando com transporte público, ou fazendo sistema de caronas, ou de bicicletas. A gente também pensou em sistemas onde a pessoa conseguisse diminuir as suas emissões, que ela também pudesse ter ganhos, seja um desconto na gasolina ou num pedágio, alguma coisa assim. Sem falar de soluções, mas tentar fazer, deixar mais próximo essa quantidade, essa nossa vontade de diminuir a quantidade de emissão e aliar sempre aí o bem-estar da pessoa que vai estar comprando o produto, que vai estar aí utilizando o nosso produto. Muito bom. Mais alguém inscrito? A professora Miriam colocou no chat aqui, ó, filtros ou equipamentos que reduzem a emissão instalados nos carros. Essas sugestões aí a gente considerou tudo. Eu queria parabenizar o grupo também, pessoal. Eu gostei muito da forma como vocês trabalharam nessa quest.
trazendo essa questão clara para a gente, né, botar no papel a proposta única de valor. Vocês estão corretos em pensar que a solução não está pronta ainda, é isso mesmo. O momento agora é esse, de vocês se debruçarem, vocês entenderam bem a temática, entenderam bem qual que é a dor, o problema, e já estão entendendo que esse problema, quem está no mercado hoje ainda não conseguiu resolver de forma efetiva. E aí vocês trazem uma proposta de valor que, se conseguirem solucionar, né, se conseguir trazer uma solução que contempla essa proposta de valor, acho que pode dar muito certo, né? Algumas pesquisas aqui no estado sobre a questão de poluentes, elas chegaram à conclusão, por exemplo, que uma boa parte da poluição é proveniente dos veículos, né? Porque, de fato, tem um adensamento muito grande, né, de população em determinadas regiões, e esses veículos acabam, de fato, trazendo um desconforto para todo mundo que está na cidade. Claro que o veículo também levanta a partícula de minério, vamos combinar, né? Eles contribuem nesse aspecto. E eu penso assim, que se vocês conseguirem atrelar essa questão econômica, né, para quem usa esse veículo, né, trazer essa compensação, conseguir pensar bem nessa solução, acho que vocês estão no caminho muito certo. Muito certo. Dá um parabéns ao grupo aí, que eu acho que vocês vão conseguir fazer uma boa jornada aí na disciplina, hein? O Tiago agora está inscrito. Não, o que eu ia falar é o seguinte: a ideia do filtro, na minha opinião, não funciona, porque a partir do momento que recebe o primeiro volume de fumaça ali, ele já diminui a potência, né, dos motores. Então, eu acho que é por isso que até hoje não foi implementado isso aí. Ótimo. Alguém mais inscrito? Então, deu 3 horas da tarde, 3h03, olha. Nós vamos ganhar, então, aí 10 minutinhos de intervalo. Acho que chegamos aos grupos, né? Os grupos já apresentaram. Vamos fazer um intervalinho? Pode ser, pessoal? Pode ser até 15h03 agora. 15h15, o que vocês acham? É o suficiente? Dá 12 minutos, praticamente, de intervalo. Eu acho muito, eu ia falar. É muito. Vamos fazer até as 15h10, pode ser? É o tempo de tomar uma água.